Olá, nós estamos começando agora o programa Jogo Limpo aqui na sua Imagem TV. Que alegria receber a sua audiência e a sua companhia. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Nessa edição nós vamos falar um pouco sobre direitos humanos, políticas públicas para garantir os direitos humanos, né? E dentro dessa área nós temos aí uma diversidade muito grande de assuntos ligados aos presidiários, à mulher, às crianças, adolescentes, enfim, vamos falar um pouco sobre como o governo do Estado do Espírito Santo tem tratado esse assunto, né? E o meu convidado é o coordenador estadual de Direitos Humanos do Governo do Estado, professor Júlio Pompeu. O programa Jogo Limpo já está no ar, então sai daí. Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, o meu entrevistado de hoje é o coordenador estadual de Direitos Humanos do Governo do Estado, professor Júlio Pompeu. Professor, bem-vindo ao programa Jogo Limpo, uma alegria recebê-lo aqui. Alegria é minha. Prazer é nosso recebê-lo. Conversar um pouquinho sobre direitos humanos, né, professor? Uma área que o Governo do Estado tem trabalhado nesse sentido e que tem ganhado muita visibilidade, principalmente nos últimos acontecimentos nacionais e internacionais, né? Há poucos dias, inclusive, a gente teve um grande uma ação terrorista nos Estados Unidos, numa boate, inclusive, LGBT, né? Assassinou várias pessoas, né? Uma pessoa que também tem tudo a ver com a área de direitos humanos, né? Acabar com vidas, talvez por homofobia, a gente não sabe bem o que aconteceu, não é verdade? Para entender um pouco o que está acontecendo, primeiro dado, né? Do que se tratam os direitos humanos, do que nós estamos falando no final das contas. Porque tem gente que acha que direitos humanos é defender bandido, não é? E ser contra toda e qualquer ação de segurança, contra a polícia, coisas do gênero, não é? Na verdade, direitos humanos é uma ideologia, não é? A ideologia, digamos assim, que tenta nos direcionar para um modo possível de existência. Nós podemos existir, podemos conviver nos matando. Nós podemos conviver nos desrespeitando. Nós podemos conviver nos dividindo em grupinhos e um grupinho tentando eliminar o outro, fazendo com que o outro não exista. Mas nós também podemos conviver com harmonia, com respeito, com solidariedade. Direitos humanos diz respeito a essa ideologia. Uma ideologia que descreve não aquilo que nós somos como humanos e como espécie, mas aquilo que nós podemos ser como humanos, como espécie, como seres racionais que nós somos. Somos capazes das maiores barbaridades, mas também somos capazes de conviver sem apelar para a violência, de conviver e sabendo aceitar a existência do outro sendo diferente. Isso não era um grande problema, não é, por assim dizer. Nós tivemos muitas guerras ao longo do século XX, 2 grandes guerras que foram travadas em torno de pessoas mobilizadas por modos de existência. Eu diria até 3 grandes guerras, além da primeira e da segunda, a Guerra Fria, que não deixou de ser uma guerra, sem muito conflito com tropa aberta em campo, mas ainda assim uma guerra que matou muita gente. Eram guerras em torno de modo de existência, dizendo, olha, o modo de existir é esse aqui, é o meu, que é nazista, e em sendo nazista, só os arianos têm direito de existência, todos os outros não arianos não devem existir, a começar pelos judeus, mas aí também entram negros, curdos, homossexuais, deficientes físicos, dissidentes políticos, comunistas, enfim. Um modo de existência de um único grupo, sem os outros. E bem ou mal, o que nós vemos é o desenvolvimento de conflitos que, no final das contas, todos eles se resumem a isso. Mas hoje nós temos uma revolução no mundo causada por meios de comunicação. Ou seja, a comunicação nos aproximou. E quanto maior a proximidade, mais eu enxergo o outro e mais a diferença que há, né, entre nós e outros, ela aparece. Ela se evidencia ainda mais? Ela se evidencia. Então hoje nós vivemos um pouco essa espécie de o que vem colocando os direitos humanos numa posição de necessário protagonismo, é justamente é uma consequência dessa situação que nos permitiu descobrir o outro, né? Descobrir a diferença, descobrir que no mundo tem muita gente diferente da gente, né? Eu lembro que até pouco tempo a gente brincava, né? Assim, os americanos, né? Olha como o americano é ensimesmado, né? Então, muito americano achava que o Brasil, a capital é Buenos Aires, fala espanhol
E a Copacabana passou da Avenida Atlântica, começa a Amazônia, cheio de índio. Quer dizer, Brasil era isso, ou seja, como uma potência como são os Estados Unidos, ignoram o resto do mundo como condição de ser potência. Nós falávamos isso dos americanos, mas o fato é que essa mesma percepção míope acontecia com todo mundo. Nós também com relação ao resto do mundo e pior, nós brasileiros com relação a nós mesmos. Nós há muito tempo não enxergávamos, porque nós escondíamos mesmo deficientes físicos, escondíamos homossexuais, não é? Escondíamos idosos até, asilo está aí para isso, não é? Ou seja, nós escondíamos toda a diferença, hierarquizávamos a sociedade dizendo, olha, tem elevador social e de serviço. Até em muitas cidades faz parte até de lei de posturas, você não constrói um prédio sem ter elevador de serviço, sem ter quartinho de empregada, que é o lugar para você colocar aqueles que são tidos como socialmente inferiores. Mas a sociedade descobriu, ou tem descoberto aos poucos, por esse mesmo processo de encontro, de visibilidade da diferença, o quanto isso é anacrônico, o quanto o outro existe e cuja existência se impõe. E aí, o que nós enxergamos hoje são conflitos que surgem a partir dessa percepção da diferença e, mais uma vez, a pergunta, como nós vamos lidar com a diferença? É com a violência? É com a exclusão? É criando lei para regular o uso de banheiro? Sabe? É para criar lei dizendo quem pode e quem não pode frequentar a escola? Lei para excluir? É excluindo que nós vamos existir juntos? Ou tolerando, respeitando, aceitando, incluindo e aprendendo a conviver, apesar de toda a diferença que nos separa? Professor, a gente vive um grande atraso, eu penso, né? Um grande atraso social, eu penso. Nosso país, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, porque a gente acaba, eu abri inclusive o programa de hoje, citando um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos. Mas no nosso país, você acaba de citar uma situação, por exemplo, dos banheiros, né? Um projeto de lei que tá tramitando, que tem um conflito lá em Cariacica, não é? Um projeto de um vereador querendo, ligado aos homossexuais, querendo um banheiro exclusivo. A ideia é essa, né? E tem toda uma discussão aí sobre isso, porque até que ponto nós estamos excluindo ainda mais os homossexuais, né? A classe LGBT, vamos dizer assim, ou quanto estamos acolhendo fazendo uma atitude assim. Na verdade? Na verdade, esse projeto de lei que você citou, ele é muito curioso, né? Porque é uma lei que tenta regulamentar um problema que não existe. Que é algo assim, geralmente você faz uma lei para resolver um problema, né? Está acontecendo assim, vamos dar uma diretriz para ver se a coisa funciona de outro jeito, né? Aqui não. Quer dizer, não há conflito sobre o uso de banheiro, não é? Não há uma grande demanda dizendo quantos banheiros tem que ter num determinado evento. Aí vem uma lei proibindo que exista. Na verdade, é uma lei que proíba que, através da criação de um banheiro exclusivo, você reconheça a existência do outro. Há uma mesma lógica nessa e outras tantas leis que vedam reconhecimento de nome social, por exemplo. Leis de iniciativa de políticos, o engraçado é que a classe política é quem mais usa nome social, né? Dificilmente alguém é eleito com nome de batismo. Dificilmente. Não é? Arruma um nome de fantasia, um nome social. Mas cria lei proibindo outros de usar. Na verdade, o problema não é o nome que usa, não é o banheiro que usa. É aceitar formalmente, legalmente, a existência de uma pessoa diferente, no caso, alguém LGBT. Professor, a gente vai para um rápido intervalo, já nós vamos continuar conversando sobre esse assunto, porque direitos humanos tem muitas vertentes, né, professor? Pois é. Tem muitas vertentes, tem muitos assuntos para a gente conversar. Então a gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí, a gente já volta com o programa Jogo Limpo. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje recebendo o coordenador estadual de Direitos Humanos do Governo do Estado, professor Júlio Pompeu. E no bloco anterior, professor, nós comentamos um pouco sobre esse grande atentado que aconteceu nos Estados Unidos, né? Assassinou aí mais de 50 pessoas, uma boate LGBT. E a gente conversava aqui até mesmo no intervalo sobre isso, né? A grande discussão que ficou em evidência foi se ele era homofóbico ou não. Isso é o que menos importa, né, professor? Pois é. É interessante para mostrar um aspecto do que é a intolerância, no caso, contra a população LGBT, mas que fique claro, LGBT é uma espécie de ponta de lança aqui no nosso país e no resto do mundo de intolerância, mas há outros tantos grupos que sofrem do mesmo problema. Mas, no caso LGBT, ficar discutindo se foi ou não, quer dizer, isso ganhou um relevo tão grande. Ora, o sujeito atirou em 100 pessoas, quer dizer, isso é suficientemente grave.
Mas a discussão era dizer, olha, não, mas foi só terrorismo, como se fosse algo menor, pequena, né? como se fosse algo pequeno. E ao mesmo tempo negar, não reconhecer que exista uma intolerância à população LGBT, gente que não tolera ao ponto de achar aceitável tentar matar 100. Conseguir 50, mas tentou matar 100. É um absurdo total, né? Esse pensamento, que inclusive é muito intolerante, né? A gente fala sobre tolerância, é um pensamento muito intolerante também, né? Da sociedade, de uma forma muito geral, né? Professor, outro assunto que está muito em voga na mídia mundial, né? É a ação do Estado Islâmico, por exemplo, que tem praticado ações terroristas em todo o mundo, inclusive já rolou aí uma conversa, até mesmo do Brasil está entre um desses alvos do Estado Islâmico, né? A política de direitos humanos também, ela trata nesse sentido da relação das pessoas também, não é verdade? Qual é a lógica do Estado Islâmico? Eu acho que mais interessante do que o risco, para nós aqui, né? Quer dizer, para balizar uma discussão, além do risco de um atentado que existe em todo e qualquer lugar, e na medida em que o Brasil vira um país que vai sediar um grande evento internacional, ele entra na lista de alvos, isso é natural. Agora, a questão é a lógica do Estado Islâmico. Ele é um movimento terrorista um pouco diferente, porque o terrorismo, ele tradicionalmente é um instrumento para chamar a atenção. Olha, eu tenho uma causa, eu quero que o mundo conheça a minha causa, mas olha, ela só vai ficar conhecida se eu explodir ou matar alguém, não é? Não foge muito a estratégia de muitos movimentos sociais que para chamar a atenção para a sua causa tem que fazer algo como fechar uma avenida, né? Quer dizer, imagina, você está ali passando de carro, de ônibus e aí fica retido no trânsito porque tem um grupo protestando por algo que você se pergunta, sim, mas e eu com isso, né? Ah, porque tem um buraco na rua, mas não foi eu que fiz o buraco, né? Mas é você que está ali preso no trânsito. É que esse evento é necessário porque sem ele você não consegue atenção. Chama atenção da grande mídia, atenção do público para poder, a partir daí, veicular a sua causa. Então, assim, o Estado Islâmico ele foge um pouco dessa causa porque ele não quer só chamar a atenção. Não, ele tem a crueldade como princípio e como fim. A finalidade é menos passar uma mensagem e mais as demonstrações de crueldade como instrumento de dominação política, né? E isso é terrível. Isso, digamos assim, é um passo além, em que a violência, a truculência de instrumento vira finalidade na mão do Estado Islâmico. Não basta matar, né, também. Não basta ele tem que filmar e mostrar para a sociedade. Tem que filmar, tem que cultuar a violência e a banalização da violência, inclusive com criança, né? Não só matando criança de forma cruel, mas colocando crianças para matarem de forma cruel. Quer dizer, a crueldade faz parte da essência do Estado Islâmico. E esse é mais um ponto, porque assim, quando a gente fala de violências extremas, a gente costuma associar a loucura, né? Tem a loucura, perturbação mental, problema psiquiátrico, mas tem uma loucura que é social, não é uma questão psiquiátrica. É uma questão de como nós conseguimos organizar a nossa vida, agindo normalmente, com plena saúde mental, mas em atos cujas consequências são de uma insanidade absoluta, não é? Boa parte dos homens-bomba que você encontra por aí, se botar num tomógrafo, numa ressonância magnética, é bem capaz de demonstrar que ele não tem transtorno mental nenhum. Ele só faz parte mesmo de um grupo social que cultua a morte, o sacrifício extremo, com a morte banalizada de um monte de gente como algo que faça sentido. É uma barbaridade tamanha que é difícil até às vezes da gente entender como que pessoas conseguem ter esse tipo de comportamento, não, professor? Agora, o senhor na sua fala comentou um pouco sobre movimentos sociais que precisam, de certa forma, de alguma ação, né, para mostrar a sua causa. Recentemente, o Movimento Sem Terra aqui no estado, né, invadiu ali, né, tomou o Palácio Anchieta, e o senhor teve uma atuação muito importante para mediar esse conflito, não foi? Naquele dia, primeiro assim, faz parte, não é, do movimento dos trabalhadores sem terra, a ocupação como forma de chamar a atenção, não só da causa, mas muitas vezes do lugar. Porque a exceção é ocupar prédio público, a regra é ocupar terra improdutiva, terras que poderiam ser usadas para a reforma agrária. E até a forma de chamar a atenção para aquele lugar, ó, veja só essa terra aqui. Estou provando que ela é improdutiva, porque afinal de contas eu estou aqui e olha só, não tem nada plantado.
é mais ou menos essa a estratégia. Fazem isso muito bem, quer dizer, conseguiram conquistar muita coisa com esse tipo de estratégia. E aqui no Estado, em consequência tanto de uma pauta política do próprio movimento, quanto de uma pauta política nacional também, coincidiu com a véspera, né, com o momento que se aproximava toda a discussão do impeachment da Dilma, né, da presidente Dilma, e nós tivemos o Palácio Anchieta ocupado. Né? Naquele dia eu estava lá, houve um evento de manhã. Né, estavam juntos, inclusive, nesse evento lá. Nós sabíamos que o MST ia até o Palácio e eu, né, junto com o secretário Rodrigo Coelho, nós ficamos para receber a pauta de reivindicações. Enquanto nós aguardávamos, houve a ocupação do Palácio, né? E a partir daí nós passamos ali, não só eu, né? Eu, Paulo Roberto, secretário da Casa Civil, o deputado Padre Honório ajudou bastante nesse dia também. Ficamos nós ali nessa negociação para que a pauta de reivindicações fosse recebida, aqueles pleitos pudessem ser encaminhados ao governo do Estado e o Palácio desocupado, né? E no final foi muito, eu acho que foi bom para todo mundo, né? Porque por um lado a pauta foi recebida, alguns pleitos já foram atendidos, né? Uma boa parte dos problemas dizem respeito à crise hídrica, que é algo que não afeta só a MST aqui no Estado, mas tem afetado toda a produção agrícola. Foi decretado um estado de emergência que permitia renegociação de dívidas de pequenos produtores. Então, isso foi parte, foi uma consequência das reuniões que ocorreram após aquele movimento. E, por outro lado, o MST ocupou, mas desocupou também e o Palácio intacto no final das contas. Né? Que bom, teve né? o susto, o rebuliço, mas no final das contas, patrimônio reintegrado. Principalmente porque, né, professor, quando a gente fala até do Palácio Anchieta, que o Palácio Anchieta não é somente a sede do governo estadual, né? O Palácio Anchieta é um grande museu, né, que tem ali, que recebe exposições de todo mundo. Então, é um local de grande movimentação de pessoas, de estudantes, de professores, estudiosos, enfim. É um espaço que muda um pouco até, né, essa cara. Então, realmente assustou muito a população do Espírito Santo, essa ação, né, de invasão, do medo de que aquele espaço fosse depredado, né, fosse, de certa forma, ficasse com algum dano, né, no final das contas. Professor, a gente vai para mais um rápido intervalo, já já a gente volta, vamos continuar conversando no programa de hoje com o professor Júlio Pompeu, né, sobre direitos humanos aqui no governo do Estado do Espírito Santo. Não sai daí, o programa Jogo Limpo já já está de volta. Nós estamos de volta com o programa Jogo Limpo de hoje, recebendo o coordenador estadual de Direitos Humanos do Governo do Estado, professor Júlio Pompeu. Professor, como que estão as políticas de direitos humanos do Governo do Estado? A gente comentou um pouco nos blocos anteriores sobre esses fatos nacionais, né? Nacionais, não, internacionais, que chocam muito nós brasileiros, mas que também, na verdade, muitas vezes, essas agressões, né, aos direitos humanos, elas não são tão distantes assim, elas estão muito próximas de nós, Sim. no nosso dia a dia, né? Então, como que estão as ações hoje de direitos humanos do governo do Estado? A Coordenação Estadual de Direitos Humanos, ela é um órgão de Estado, que nós estamos trabalhando para que ele se torne secretaria, né? É uma das metas do Estado, e que só não criou ainda porque dá uma trabalheira danada fazer um negócio desse, né? Não é fácil. Mas que executa algumas políticas de forma direta, mas para além dela, para além dessa estrutura, para além da futura secretaria, há outros tantos órgãos de Estado que também executam políticas de direitos humanos. Então, se garantir direitos humanos é garantir uma ideologia, um modelo de vida com respeito e com dignidade, para que o humano possa ser algo melhor do que ele é, para que nós atinjamos como sociedade nossa plena realização. Portanto, estabilidade fiscal, por exemplo, que é o que o governo do Estado tem lutado para manter a ferro e fogo, não é? É fundamental. Não há nada mais importante do que você garantir emprego e renda às pessoas. E no meio dessa crise toda econômica, de toda essa crise política, nós temos conseguido atravessar até agora, sem atraso em pagamento de fornecedor, sem atraso de pagamento de salário e sem aumento de imposto. Cada imposto que aumenta é menos comida no prato de alguém, e isso é violar direitos humanos. Isso é dar um passo atrás nos direitos humanos.
Então, diz respeito à pauta econômica, diz respeito a boa parte da pauta de segurança pública. Até pouco tempo a discussão sobre direitos humanos era extremamente focada em presídios, não é? Na verdade, em torturas em presídios, em ações da polícia. Mas, na verdade, a coisa é muito mais ampla do que isso. Hoje nós temos, do país, a melhor estrutura de sistema prisional. E nós temos uma atuação dura com os desvios que ocorrem ali dentro. Não é? Tanto nas polícias, quanto na Secretaria de Justiça responsável pelas unidades. Não é? Agora, fora isso, muita gente diz, direitos humanos é proteger bandido, né? Olha, a principal ação que nós executamos diretamente nessa coordenação são programas de proteção a testemunhas, a crianças vítimas de violência e a defensores de direitos humanos. O que todos eles têm em comum, apesar dessa classificação, é o que está na essência do primeiro deles, da proteção à testemunha. Todos eles são testemunhas e, portanto, pessoas-chave para que crimes graves sejam desvendados. Defensores de direitos humanos que nós protegemos são pessoas que são testemunhas e, ao mesmo tempo, lutadores contra quadrilhas de grilagem de terra, grupos de extermínio. Ou seja, nós estamos apoiando pessoas que são importantes na luta contra criminosos. Isso é completamente diferente de, como se diz no jargão popular, proteger bandido. Né? Nós estamos protegendo pessoas que estão lutando contra grandes criminosos. Né? Isso é um ponto fundamental. Né? Para além disso, a ideia é que essa futura secretaria possa unificar uma série de políticas em torno de 3 ações. Eu digo que lá nós temos 3 verbos para conjugar o tempo todo. Proteger direitos humanos, caso dos programas protetivos, promover direitos humanos, fazê-los avançar e defender direitos humanos. A defesa de direitos humanos, indo de trás para frente, são essas ações pontuais em casos de violação de direitos humanos, seja por agentes públicos ou não. E nisso nós temos uma atuação articulada com outras secretarias de Estado, a de Justiça, a de Segurança, a de Saúde, que são ações importantíssimas. Mas é o que eu digo, é atuar no varejo das violações de direitos humanos do dia a dia. Nós recebemos algo em torno de 3 a 9 denúncias diárias, que nos chegam tanto diretamente quanto através do Disque 100 da Presidência da República, aquele telefone muito divulgado. Eles nos repassam para que nós façamos a verificação e possamos intervir, tentando eliminar aquela situação de violação de direitos humanos. A promoção é fazer a pauta avançar. É o que nós fazemos, sobretudo, com as populações LGBT, que nos caberá com a política de idosos e inclusão na sociedade de pessoas com deficiência, não é? Fazê-los avançar e sempre em conjunto com organismos da sociedade civil. Porque política de direitos humanos é algo que não adianta você fazer de cima para baixo. Não adianta chegar e dizer, olha, eu sei tudo, é assim que vai funcionar. Tem que ser de baixo para cima. Professor, ainda dentro da política de direitos humanos, né, que a gente conversava até anteriormente, está também a questão da mulher. Né? Recentemente, alguns casos chocaram o nosso país, né? Um no Rio de Janeiro, outro, se não me engano, no Piauí, de estupros coletivos. Né? Que eles estão aí sendo investigados, se foram exatamente, mas isso nem tanto interessa. Interessa a notícia de um estupro coletivo. Né? Isso é uma abominação também dentro da área de direitos humanos. Né? O estupro coletivo, ele chamou a atenção pelo absurdo que foi esse evento para um problema cujo absurdo está justamente do quanto ele é cotidiano, da violência sexual e física contra a mulher. E detalhe, quando nós falamos aqui de estupro, 60% das vítimas de estupro são crianças entre 10 e 13 anos. É a maioria. A violência sexual contra a mulher é, de fato, violência sexual contra crianças, em sua grande maioria. Vítimas mulheres. E mais ainda as crianças, que são mais fracas do que as mulheres. Trata-se de uma covardia hedionda, estruturada na nossa cultura e que nós lutamos para transformar. Talvez seja um ponto central, não é? Para que nós possamos mudar. E uma ação concreta que nós estamos tentando implementar é que esse é um tipo de crime muito subnotificado. Ou seja,
boa parte das vítimas sequer procuram a polícia. Então, as autoridades não têm como saber como agir, porque não tem informação do fato. Uma forma de tentar reduzir isso, é fazer com que o atendimento das vítimas se dê a partir dos hospitais. No hospital, em que é o lugar em que a maioria das vítimas procuram, porque há feridas, é preciso fazer profilaxia, durante a profilaxia já seja feita por uma equipe do hospital a coleta de provas, que é tão importante, e lá mesmo uma equipe da polícia já faça a entrevista. Porque assim evita que ela tenha que passar em 3 órgãos diferentes: polícia, departamento médico legal e depois hospital. E seja violentada aí mais vezes, Mais uma vez, tendo que relembrar o fato, recontar o fato. Então, assim, acolher melhor essa vítima para que ela tenha um tratamento mais digno e o Estado possa atuar mais fortemente nessa questão. E a gente torce realmente para que isso aconteça, né, professor? Pois é. Que a violência, principalmente nesse caso de estupro, o professor fala de criança, choca muito. Porque a barbaridade, a crueldade, a covardia é ainda muito maior. Né, muito maior do que, não que seja, nós estamos minimizando aqui contra um adulto, contra uma mulher adulta, mas acho que contra a criança, que muitas vezes é mais indefesa, né, ela tem poucas formas de se defender, é ainda maior. Professor, nosso tempo acabou, quero te agradecer muito pela entrevista, prazer. Por ter aceito o convite, por estar aqui no programa Jogo Limpo, conversando com a gente um pouco sobre política de direitos humanos, sobre essas ações do governo do Estado e também cometendo esses fatos nacionais e internacionais que chocaram o nosso país, chocaram todos nós também, a nós capixabas também. Muito obrigado. Imagina, um prazer. Muito obrigado, professor. Um grande abraço. Um abraço. E a gente encerra aqui o programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. E lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30, aqui na Imagem TV. Você também pode mandar a sua sugestão de pauta para a gente. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela companhia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.